querido diário. Muitas vezes eu tenho medo da felicidade. Não é fácil ter tantos bebês amados. É como a gente, quando era adolescente, que se apaixonava e tinha medo de enfrentar aquela pessoa. Tremia as pernas, batia até os queixos, sim. Eu muitas vezes batia o queixo diante do primeiro namoradinho. A emoção era tão grande que a gente nem acreditava que aquilo estava acontecendo. Ei, meu querido diário, eu nunca imaginei que isso voltasse a acontecer agora na terceira idade, mas acontece. Quando eu chego no meu castelo das bonecas, todo o mundo se apaga. Só existem as bonecas. Elas são a minha razão de tudo. E o que acontece? Eu tenho medo. Sim, meu querido diário, eu tenho um verdadeiro medo de penetrar nesse universo. Eu passo às vezes 3 dias sem botar os pés no castelo das bonecas. E por quê? Porque eu tenho medo da felicidade. Porque eu tenho medo de deixar o lado de fora esquecido, como é o que acontece, né? Esse milagre, essa magia, e ficar convivendo só nesse universo das bebês. Eu não tenho nem como explicar. Às vezes me perguntam, o que é que você vê nessas bonecas? Só vê a magia dessas bonecas quem admira essa arte. Claro que para os outros, quem possui uma bebê reborn, quem possui uma bebê realista, gosta, porque ela é muito parecida com um nenenzinho de verdade. Mas existe uma admiração para lá disso. Sim, meu querido diário, existe uma admiração proveniente da arte. A arte é aquilo que toca o nosso coração de uma forma tão devastadora que mexe com o nosso emocional. O nosso emocional chega a tremer diário. E as bebês reborns podem sim causar isso na gente. Podem causar o mesmo frenesi de alguém que penetra no museu, diante de uma bela arquitetura, porque é a identificação que a gente sente, não é? Com eles. Eles são tão lindos que mais do que a beleza, mais do que a arte, eles provocam uma alquimia. Que alquimia é essa? Viu só, meu querido diário? Essa alquimia é tão grande que por vezes eu abandono as páginas do diário e penetro nessa nossa realidade aqui, minha e deles. E agradeço por eles terem essa capacidade de me tirar do mundo externo, do mundo do lado de fora, do mundo prático, do mundo das obrigações, do mundo desagradável e ficar aqui por uns momentos, habitando essa outra dimensão. Que dimensão maravilhosa. Por vezes, eu chego a ter medo. Muito medo de perder esses bebês, de que eu esteja sonhando, ou de que eles deixem de exercer
toda essa magia que eles provocam no meu emocional. Eu tenho muito, muito medo de só me restar a realidade, de só me restar o lado prático da vida, de eu não ter essa alternativa. Então isso é mentira? Você acha, meu diário, que é mentira o que eu vivo aqui dentro dessas 4 paredes com eles? Não, eu não acredito que isso seja mentira, não. Eu acredito que a sabedoria faz a gente criar mundos paralelos, realidades paralelas. 1, 2, 3, quantas forem necessárias, quantas a gente tiver criatividade para criar. Eu tenho algumas, eu tenho a realidade dos meus bebês, eu tenho a realidade dos meus gatos, eu tenho a realidade paralela dos meus livros e uso sim, sem sentimento de culpa, eu uso todas essas realidades paralelas para suportar a realidade prática, que é a da sobrevivência desse mundo material, é a da convivência humana, mas que poucas vezes essa realidade é agradável. Agora essa sim, essa é mágica, essa alimenta a minha alma, e alimenta muito, 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 muito a minha alma e me faz ter vontade de fazer diário, me faz vontade de contar para você sobre esse sentimento. E de até estimular, sim, por que não? Estimular a quem me ouve que também faça seus mundos paralelos, porque a realidade é sufocante. E a realidade também não é obrigatório você viver 24 horas nela. Não, muito pelo contrário. Você tem até o pleno direito de criar as suas realidades. Se você não tem dom da criatividade, nós não somos seres criativos, então por que não criar mundos que a gente tem vontade e não aqueles mundos que estimulam que a gente crie? Eu fico muito agradecida, muito feliz de eu ter me libertado um pouquinho das normas sociais a ponto de criar esses mundos paralelos e de não dar a mínima importância para críticas. O que são as críticas diante do prazer de conviver com essas bebês? De me emocionar diante do realismo que elas são? Meu querido diário, você me ajuda muito escutando esses meus desabafos e esses meus desafios, por que não? A vida não é minha? Então eu crio o que eu tiver vontade. Eu converso, eu imagino diálogos, eu exerço a linguagem do silêncio para estar com esses bebezinhos lindos, maravilhosos. E convivo nesse mundo deles. Talvez o único mundo que me dê saudades quando eu partir dessa dimensão. Era esse o meu desabafo de hoje. Era isso que eu queria tatuar nessas páginas. Espero que essas minhas palavras não morram ao vento, que sirvam para estimular pessoas a também criar os seus mundos e, ao invés de ter vergonha, ter orgulho de dizer: eu sou a imagem do Criador, eu consigo criar mundos e mundos que são verdadeiros paraísos. E se alguém tiver que ser expulso do paraíso, como mostra a Bíblia, que sejam as críticas, que sejam aquelas pessoas que apontam o dedo para quem não tem a ousadia de criar os seus próprios mundos. Vou ficando por aqui, meu diário.
Sempre que me der vontade, eu volto para um dedinho de prosa com vocês. Sua Carol, na terceira idade.